Oi, professor! Que bom estar aqui com você de novo. Vamos lá. Na lição 17, temos o gênero textual reportagem. Muito bem. A reportagem, ainda que esteja também no veículo de comunicação jornalístico, é diferente da notícia. Então, a dinâmica que a gente vai fazer aqui vai reforçar para o aluno a diferença lá da linguagem de notícia, por exemplo, porque aqui, eles sendo repórteres, eles vão buscar informação e eles vão perceber que eles também podem colocar um posicionamento deles se eles quiserem, né? Diferente da notícia, que é só informar. Então, a dinâmica que eu sugiro para vocês é repórteres da sala. Repórteres da sala. Então, os alunos serão repórteres, tá? Só que para que eles façam, né, essa dinâmica, primeiramente tem que ter um tema. Então, professor, você vai escolher um tema. Um tema em que eles possam observar, pesquisar de maneira rápida dentro da escola. Então, eles vão usar o espaço da escola para se aprofundar no tema e fazer essa reportagem, ok? Então, vou dar sugestão aqui. Vocês podem, de repente, pedir para que eles falem sobre a rotina do recreio, ou como os colegas organizam o material, a importância da biblioteca, a horta ou jardim da escola, se tiver na escola uma horta ou um jardim, o time de futebol ou outra brincadeira, né? Ou até outras temáticas que você queira colocar aqui, professor. Então, ele vai pegar lá a temática, por exemplo, a rotina do recreio. E aí vem a etapa em que ele vai fazer uma pesquisa e observação. Então, professor, você vai separar em duplas ou trios, né? E os alunos vão investigar, que é o que um repórter faz, né? Ele vai se aprofundar sobre uma temática para trazer detalhes, então, para o público. Aí, o que ele vai fazer, né? Ele vai conversar com colegas ou professores, dependendo ali da temática. Então, se é a rotina do recreio, por exemplo, ele vai conversar com os colegas. Ele vai perguntar para os colegas, né, qual é a rotina deles na hora do recreio, o que eles fazem, se eles comem ou não, né, o que eles geralmente comem, o que eles brincam, né, qual é o espaço da escola que eles ficam, eles saem da sala, não saem. Então, ele vai poder ali pensar em várias perguntas, né. Ele vai observar o local ou situação. Então, além de conversar com os colegas, ele também vai observar. Então, ele vai anotando no caderno dele, ele vai ver na hora do recreio, né, quem fica mais num determinado espaço, qual é o espaço que tem mais gente. Aí, ele vai anotar, e aí vai anotar quem participou também, quando ele perguntar. E aí, ele vai dizer quando e onde falou com essas pessoas, para poder colocar também dentro da reportagem. Se você permitir, professor, né, ele pode, de repente, até tirar fotos com um celular específico da turma, se você quiser usar o teu celular, né? Mas a ideia é que ele foque na escrita, ok? As imagens, de repente, ele pode até pintar, ele pode fazer depois, né? Ele pode criar essa imagem, ok? Muito bem, então continuando aqui, então nós temos o tema, e aí a gente já sabe que ele vai fazer essa pesquisa, essa observação, para que depois ele possa criar a reportagem. Então, não vai ser uma aula, né? Nós vamos ter que, aqui precisa de um trabalho um pouco mais detalhado. Então, numa aula você pode explicar para ele, aí em 2, 3 dias depois ele pode coletar essas informações e na próxima aula ele produz, ok? Então, depois das orientações, cada grupo ou dupla, se assim você decidir, vai escrever sua reportagem. Então, lembre-se que é importante reforçar com ele as características do gênero textual. Então, é preciso fazer um texto com título criativo, para chamar a atenção do leitor, uma introdução, né, que vai apresentar o tema, e os parágrafos, né, aquele primeiro parágrafo muito importante, que tem aquelas respostas importantíssimas, né? Com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como e
por quê, ok? Então, por exemplo, ele está fazendo ali uma reportagem, né, sobre o lanche da escola, né? Então, aqui ele vai colocar as principais informações. Tá falando do lanche, no espaço escolar, né? Que é um lanche muito gostoso, que todos elogiam, né? Ou então ele pode dizer que está fazendo uma reportagem sobre um lanche novo que a escola está fornecendo e que todos têm elogiado. Então, as principais informações aparecem aqui. E temos lá também a conclusão, né? A conclusão fecha a ideia. E o que é opcional seria o desenho ou uma foto ilustrativa. Aí, professor, você combina com o seu aluno a maneira como você quer que eles façam, né? Se eles ilustram ou não. Eu tenho aqui um exemplo de como poderia ficar essa reportagem, tá? É um exemplo mais breve, mas assim já dá para ter uma ideia. Então, nós temos ali o título. Recreio saudável na escola, tá? A introdução, ele poderia dizer assim, na escola alegria, o recreio é um momento muito esperado pelos alunos, ok? Então, ele já deixou claro aqui que tem alguma coisa especial, né, nesse recreio. No desenvolvimento, ele já vai colocar a resposta daquelas perguntinhas que a gente falou anteriormente. Todos os dias, às 9h30, os alunos brincam no pátio. As brincadeiras favoritas são pega-pega e futebol. E a professora Mariana destaca a importância de correr e se divertir. Aqui está bem breve, né? Ele poderia colocar mais informações ainda. Então, o recreio é um momento muito importante para os alunos, ok? Agora, a conclusão, ele traz assim, o recreio é um momento de alegria e saúde para todos, ok? Aí sim, depois poderia vir aqui uma imagem, né, de uma fotografia, ou então uma imagem que o aluno pode criar. Aqui eles estão como repórteres, então é muito interessante que eles acabam sentindo como acontece essa pesquisa, né? Depois que eles finalizarem, seria interessante que eles apresentassem para a turma. Então, contassem para a turma como foi o processo, como foi para fazer entrevista com as pessoas, como foi observar esse espaço, né? O que eles levaram mais em consideração para colocar dentro da reportagem deles. Então, acho que aqui a troca, contar a experiência é bem interessante. E aí você, professor, vai fazendo a mediação disso. Vai trazendo também questionamentos para eles, como eles se sentiram sendo repórteres, né? Se foi cansativo ou se foi curioso, que cada vez mais que eles começaram a ter informações, se eles queriam saber mais informações. Então aqui é interessante essa troca, ok, professor? Faça isso com eles, faça esse momento que vai ser muito grandioso, com certeza, tá? Eu os vejo na próxima lição. E até lá, porque lá tem mais dinâmica para vocês.